Social Media Beginner, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão de mídias sociais, algumas dicas para quem está começando, para quem quer saber como funciona a profissão. Vamos dar uma pincelada para vocês. Então, eu me chamo Taíla, eu sou formada em Relações Públicas, tenho especialização em Comunicação Digital. Comecei na área do digital com o meu blog, o Prateleira Sem Fim, então, para quem quiser conhecer também uma experiência no digital. Trabalho com redação publicitária, como social media, e sou campuseira, já é a minha terceira campus, e é a minha primeira campus, então, aqui compartilhando conhecimento. Bom, então, para começar, muitas vezes as pessoas ficam, comunicação digital, marketing digital é muito diferente do marketing que a gente já conhece, ou do marketing tradicional, do marketing offline. E, na verdade, não. Na verdade, tudo se complementa. Então, isso é uma coisa bem legal para a gente começar a pensar, quando a gente for trabalhar com isso, que, na verdade, não são coisas separadas. É mais uma coisa que vai agregar, é mais uma coisa que vai trabalhar junto. Então, até a própria Marta Gabriel cita, então, que qualquer componente de uma estratégia de marketing, que para satisfazer os desejos ou as necessidades do público, elas podem usar plataformas digitais ou não, tecnologias digitais ou não. Então, o digital é mais uma ferramenta para a gente trabalhar. E, claro, como a gente vê que a tecnologia está avançando cada vez mais, o digital está avançando cada vez mais, a gente tem uma ampla área para começar a trabalhar. E a gente tem cada vez mais dados, cada vez mais informações, principalmente para quem vai ou começar a trabalhar, ou convencer um chefe que precisa trabalhar, convencer um cliente. A gente tem muitos dados que mostram que realmente isso faz a diferença no trabalho nas empresas. Então, tem até aqui algumas informações, né, que 1 a cada 4 minutos gastos na internet são gastos em redes sociais. Então, realmente vale a pena a gente estar ali no digital. Mais de 50% dos adultos online usam alguma plataforma de social media. E isso a gente vê com os adultos de hoje, mas os jovens, as crianças, estão totalmente imersos no digital. Então, isso vai mostrar para a gente que esse número só vai aumentar, né? Até hoje, numa outra palestra, a Bia Granja comentou que as pessoas perguntavam, mas será que a internet vai dar certo? Depois, será que as redes sociais vão dar certo? E sim, isso vai dar certo e está aumentando cada vez mais. As mudanças são grandes, mas isso é uma coisa que veio, né, para a gente usufruir. Então, praticamente todas as empresas brasileiras estão nas redes sociais. A gente até pensa, né, se não está no Google não existe, e agora se não está no Facebook também não existe, porque quando a gente vai procurar uma empresa, a gente vai direto para o Google, e ou é um site que a gente vai, ou a gente vai para um Facebook, para o Instagram de uma página. Então, se não está ali nas redes sociais, muitas vezes essas empresas passam totalmente despercebidas. E 90%, então, dos profissionais de marketing, eles indicam, então, que os esforços em mídias sociais, eles são muito mais relevantes que em outras mídias. Então, muitas vezes, a gente consegue fazer, com investimentos menores, alcançar muito mais pessoas. Então, isso também é um bom argumento quando a gente quer convencer alguém a trabalhar o digital, porque realmente pode se tornar uma mídia mais barata em relação a, por exemplo, uma televisão, um rádio, um jornal, uma revista. Bom, então, quem que é o social media? O que ele faz? De onde ele produz conteúdo? É só produzir conteúdo? O que funciona? Então, realmente, é uma profissão muito ampla. Por exemplo, quando eu fiz faculdade de Relações Públicas, que hoje muitas relações públicas trabalham no meio de social media, não existia nenhuma disciplina relacionada ao digital. A gente não falava em trabalhar na internet, a gente aprendeu a escrever ata, memorando, fazer mural. Então, quando terminou, e isso não faz tanto tempo assim, que começou a aparecer o digital. Então, hoje todos nós estamos experimentando, estamos testando e estamos descobrindo as ferramentas, e elas também vão mudando. Então, hoje em dia já temos a especialização que eu fiz em comunicação digital, também não era focada, por exemplo, numa ferramenta. O social media tem que saber usar essa ferramenta, porque as ferramentas mudam. Então, um dia a gente tem o Orkut, outro dia a gente não tem mais, um dia a gente tem o Snapchat, depois ele não existe mais. Então, a gente não se apega, quando a gente trabalha nessa área, a gente não se apega a ferramentas, a gente se apega ao conhecimento do digital, ao conhecimento do marketing digital, para poder aplicar ele nas diferentes ferramentas que vão aparecer, ou que a gente mesmo vai acabar criando. Bom, então, o social media, então, assim, de uma forma muito ampla,
ele é responsável por ajudar a cuidar da imagem, do contato, do conteúdo das empresas na rede social para produzir uma experiência melhor para o público, porque a gente quer que o público seja parte da empresa, a gente quer humanizar a empresa, que as pessoas se sintam próximas, ser realmente um canal de comunicação com essas empresas. Então, o social media ele tem que pensar em tudo que vai envolver essa comunicação da empresa com seu público. Então, ampliando um pouquinho, o que o social media pode fazer? Desde análise de dados, planejamento, gestão de conteúdo, e isso a gente vai esmiuçando e vai abrindo e vão aparecendo cada vez mais funções, cada vez mais atividades. Em cada situação a gente tem momentos diferentes, então tem pessoas que trabalham como social media sozinhas e fazem tudo. Tem outras pessoas que têm agências, então em cada agência, cada um tem uma função específica dentro do meio digital. Então também é uma possibilidade de a gente ver tudo que a gente pode fazer e escolher um segmento que nos atrai. Ah, eu quero trabalhar com a parte de conteúdo, ou com análise de dados, ou com os relatórios. Então são muitas coisas que a gente pode ir se aprofundando. Então, se a gente achou que ser social media é só mexer no Facebook, que é o que a gente explica para a mãe da gente, né? Quando pergunta o que a gente faz o dia inteiro no computador, a gente diz, ah, eu tô ali no Facebook. E aí as pessoas acham que não é trabalho, né? Então, a pessoa achou errado. Então, mais ainda, do que a gente pode fazer trabalhando na área digital? A gente pode fazer análise de mercado, análise de concorrência, gestão de marcas, o branding, gestão de crises, relacionamento com o público, e tudo isso se interliga realmente à área de marketing. A gente não trabalha com isso separado. A gente tem muitas agências digitais, mas a gente sempre tem que conversar com a linha de comunicação da empresa, com o que já existe. A gente não vai criar uma coisa do zero que não é baseada em nada. Então, são N funções. Aqui tem mais coisas ainda, então a gente pode fazer planejamento de campanha digital, gestão de produção de conteúdos, monitoramento, análise de resultado, fazer os anúncios e muito mais, porque isso realmente, como eu comentei, isso vai mudando, vão criando, as demandas vão sendo criadas. Então, quando a gente começou a mexer no Facebook para empresas, era só o perfil de pessoa. E aí agora foram criadas as páginas, e aí foram criados os anúncios, e aí foi criado um gerenciador de anúncios, um gerenciador de negócios, porque a gente vai vendo que isso vai crescendo, tem um mercado, então a gente vai tendo que se aperfeiçoar. Então, todos os dias vão acontecendo coisas novas no digital e a gente também tem que estar pronto para acompanhar. Então, o mercado muda muito rápido e a gente tem que se adaptar. Então, isso é o principal que a gente tem que focar quando a gente vai trabalhar com social media. Porque não adianta ali, o que eu vi na faculdade já não vale mais, o que a gente viu na pós são conceitos para que a gente possa seguir adiante, mas a gente tem que estar sempre ligado, pesquisando, lendo, indo atrás de cursos, vindo em Campus Party, em N eventos que falam realmente da tecnologia, do digital, e não só exatamente na minha função do que eu estou fazendo. A gente pode olhar para o todo e ver tudo isso que está acontecendo, que a gente pode trazer para o nosso trabalho, trazer para o nosso dia a dia. Que isso é uma das coisas que me encanta muito no trabalhar com o digital, é essa possibilidade de a gente ampliar e ir para qualquer lado. A gente pode colocar diferentes estilos, diferentes ferramentas, diferentes mídias ali dentro para as pessoas se conectarem com as empresas, né? Então, a gente está ali não só para fazer o post do Facebook, mas a gente está ali para pensar numa estratégia, para ajudar as empresas a fazer todo um caminho para que aquele post seja efetivo, né? Aquilo ali não está ali de graça, não está ali só porque é legal, porque é o meme que está bombando. A gente tem que fazer isso pensando num todo. Então, o que a gente quer e principalmente o que o cliente quer? A gente quer conseguir com o nosso trabalho fazer o conteúdo focado na nossa audiência, a gente tem que saber com quem que a gente está falando, o que a gente vai falar para essas pessoas, para essa conversa realmente fazer sentido, né? Não falar uma coisa para um público que não está ali para me escutar, um planejamento preciso e uma linguagem adequada ao público. E tudo isso a gente vai estudar quando a gente for pegar um case, um cliente, uma situação para resolver. E todas essas coisas têm o foco principal, que é gerar conversão, que é fechar os negócios. Porque a gente também tem que pensar muito nisso. Não é a gente simplesmente fazer posts legais, ter uma página engraçada, ter um monte de curtidas, ter um monte de seguidores, se isso não gera negócio para o cliente, se isso não converte nos objetivos do cliente. Então, a gente tem que pensar em todas essas etapas que a gente vai
tudo que a gente pode trabalhar no digital focado em fechar um negócio mesmo, porque a gente tem que estar saindo dessa questão que o social media só faz piadinha na internet, faz a piadinha do Twitter, usa o meme na página da empresa, mas aquilo ali tem que ter um porquê. Aquilo ali tem que estar falando com aquele público e tem que estar sempre visando o objetivo do cliente. Tem clientes que tem o objetivo final e já vem dali, tem o cliente que quer o engajamento da marca, tem um cliente que quer ser conhecido por um serviço novo. Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando no digital. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho mais das atividades. Então, dentro daquelas atividades que eu comentei antes, o que a gente pode fazer em cada uma delas, algumas coisas assim para o pessoal ter uma noção de o que cada área abrange. Então, na questão de análise de mercado, a gente tem N coisas que a gente pode fazer realmente como numa análise de marketing mesmo, análise SWOT, todas aquelas questões que a gente aprende de 4Ps e tudo aquilo a gente pode aplicar no digital também. Então, a gente pode comparar o nosso cliente com atividades passadas dele, com campanhas antigas, analisar as campanhas antigas dele de outras empresas, comparar ele com concorrentes, comparar ele com empresas referência, porque isso também não... Nessas análises de mercado, a gente não precisa focar só no meu segmento. Eu posso olhar o que outras pessoas estão fazendo, o que influencers estão fazendo, o que realmente está dando certo, não só no meu nicho, não só o que o meu concorrente fez para eu fazer igual. E sim observar o mercado, o que está aparecendo, o que as pessoas estão fazendo, que a gente pode também utilizar isso como exemplo. E também não para copiar e simplesmente fazer porque está dando certo. A gente tem que pegar essas análises e realmente ver o que eu posso fazer de melhor, se isso eu posso adaptar também para o meu cliente, se isso fecha com o meu público, porque muitas vezes até as pessoas falam, né, que as empresas, por exemplo, matam os memes. Porque surge um meme e todas as empresas fazem no Facebook um meme com aquilo até que fica chato e ninguém mais se interessa. Então, porque as pessoas estão usando, as empresas muitas vezes usam isso de uma forma, porque é legal e eu quero curtidas. Mas se isso não combina com o meu público, se isso não tem a ver com o meu objetivo final, a gente tem que repensar. Ou só porque o meu concorrente fez, eu vou fazer também, a gente realmente tem que ver se essas ações fazem sentido. Então, por isso que a gente tem que fazer uma análise do mercado antes. Na questão, então, de análise de concorrência, a gente tem que pensar quem são os meus concorrentes, como é que está esse mercado, como é que eles se posicionam nas redes sociais. É muito importante a gente verificar os concorrentes diretos da gente e os concorrentes que, as pessoas das empresas maiores, aquelas empresas que a gente quer ser um dia, também é legal a gente acompanhar elas e o que ela está fazendo, não só o cara que trabalha ali na esquina, que tem o mesmo negócio que eu, mas também as pessoas que estão mais à frente, que já atingiram um sucesso onde eu quero chegar, para fazer essa comparação também. Quais são as forças e as fraquezas da minha empresa, quais são as forças e fraquezas da empresa dos outros, o que eu posso verificar e comparar para o meu negócio. E como eu posso me antecipar às ações dos concorrentes. Então, a gente, além de ter que estar atento ao mercado, além de estar atento a tudo que está acontecendo, também tem que ficar de olho nos concorrentes. Até porque muitas vezes pode acontecer de, eu vou fazer uma ação, vou fazer alguma coisa, e um concorrente já vai lá e faz. E muitas vezes a questão, aqui no digital, a gente tem a questão do timing, que tudo é muito rápido. Então, se a gente vai fazer, a gente tem que fazer logo, bem pensado. Claro, também a gente tem uma questão que se fala que é melhor a gente ter uma boa ideia na rua do que uma ideia perfeita na gaveta. Então, eu vou estudar, eu vou planejar, eu vou fazer, mas eu vou liberar, vou largar logo, porque senão eu vou esperar isso 6 meses, uma semana, e já passou o timing, já passou a hora, ninguém mais se interessa, o concorrente fez, se eu for fazer depois, ninguém mais vai se interessar, porque vai parecer que eu copiei mesmo. Eu tive a ideia antes, mas eu estava aqui trabalhando nela. Também isso não vai adiantar nada, porque para o público, né, ele não recebeu esse conteúdo na hora certa, para ele já não vai mais ter interesse. Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre percebendo essas questões. A questão, então, de gestão de marcas, de branding. Então, a gente tem que mostrar no digital a mesma coisa que a gente quer mostrar na rua. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. Tem muitas empresas que no offline elas têm um perfil, elas têm uma forma de lidar com o público, uma forma de se comunicar, mas quando a gente chega e olha no digital, elas não têm nada a ver com aquilo. A gente não reconhece, então a gente tem que cuidar isso também. Desde o básico, que é uma questão de nome, de identidade visual, de
o uso de marca, de fontes, de cores, das aplicações da marca nos meus posts. E até se ver se a gente está seguindo nas redes sociais esse propósito que agrega valor à vida das pessoas. Por quê? Todas as empresas, todas as empresas têm um negócio, todas as empresas têm um objetivo, têm um produto, um serviço para oferecer. Mas no digital, para que eu consiga a atenção dessas pessoas, eu não tenho que oferecer só o meu produto, só o meu serviço, porque isso está cheio de gente por aí. É só eu abrir o Google e tem 1 milhão de empresas oferecendo a mesma coisa que a gente. Então a gente tem que realmente deixar claro nas redes sociais para se conectar com as pessoas o que eu estou oferecendo a mais para ela, qual que é a experiência, o que vai mudar na vida da pessoa se ela usar o meu produto. Que a gente tem que sair muito dessa coisa do físico e entregar para a pessoa o todo. O que vai mudar na vida dela depois disso, depois que ela ter contato com a minha marca. E por isso que a gente tem que cuidar muito a gestão dessa nossa marca no digital, porque a gente tem que pensar como é que eu vou falar com as pessoas para que elas entendam o que eu preciso passar, qual é o tom que eu vou usar, então qual é o tom que eu vou, o mesmo tom que eu vou escrever os meus posts, é o mesmo tom que eu vou responder para as pessoas nas mensagens, para que eu vou responder nos comentários. Então a gente tem que estabelecer regras, estabelecer padrões, trabalhar muito com a equipe, essa questão de marca. Se eu tenho uma pessoa que responde para mim, tem que passar para essa pessoa, nossa empresa é dessa forma, a gente se comunica dessa forma e a gente tem que seguir essa linha. Então é importante que a gente realmente mostre a nossa marca e é só a gente observar as empresas grandes que a gente segue, que todo mundo ama. Por exemplo, a Netflix é um case muito legal de contato nas mídias sociais, de conversa que ela estabelece com as pessoas. Mas se para minha empresa não cabe ser divertida, ok, eu posso ser uma pessoa mais sóbria, ou mais séria, ou mais objetiva, se cabe para o meu negócio. Mas desde que eu seja coerente com o que eu estou oferecendo para as pessoas e com o que eu ofereço no mercado no geral, né? Então, não adianta eu querer ser o legalzão se eu não sou. Então, aí vai parecer aquele tio do churrasco fazendo piada que ninguém se interessa e todo mundo acha chato. Então, a gente tem que realmente ser coerente e seguir a nossa linha, que as pessoas vão ler um post ou vão ver, ou vão ver a imagem e já vão saber que é a gente. E isso, então, é bem importante de a gente ter esse cuidado, porque independente da pessoa que vai responder, da pessoa que vai escrever, se forem pessoas diferentes, que a gente siga sempre a mesma linha de raciocínio. Então, a gestão dessa marca realmente é muito importante que a gente tenha o cuidado no digital. Gestão de crises também é uma questão que a gente tem que cuidar bastante, porque as crises acontecem todos os dias, de diferentes formas, mas a gente sabe que com a internet isso se torna muito rápido, numa proporção muito grande. Então, a gente tem que sempre estar monitorando o que está acontecendo com a nossa empresa, o que está acontecendo no nosso mercado, se isso vai nos afetar de alguma forma, se a gente tem que se preparar de alguma forma, até não só dependendo do tamanho da nossa empresa, não só a nossa empresa, mas os nossos fornecedores ou empresas que a gente é parceiro, tudo isso a gente tem que estar acompanhando realmente como é que está essa reputação do mercado para a gente também não se manchar. A gente tem que fazer plano de gestão de crises, então, realmente, eu não quero que aconteça porque eu faço tudo certo, eu sei que nunca vai acontecer. A gente sempre acha que só acontece com os outros, mas em algum momento pode acontecer acontecer algum problema que as pessoas não sabem, ou que algum funcionário fez alguma coisa, ou algum diretor da empresa, e isso veio à tona, e isso manchou a reputação da empresa, ou realmente uma questão como a gente vê todo dia de Petrobras e coisas assim, pode ser que na essência da minha empresa seja sério, mas alguma coisa fora do meu controle aconteceu. Ok, a gente não pode só dizer assim, gente, pois é, não tinha o que eu fazer porque não tá no meu controle. Ok, eu não posso evitar, talvez, que tudo de ruim aconteça, mas eu tenho que me prevenir. Então é muito importante, mesmo antes de qualquer crise acontecer, a gente sentar e pensar como é que a gente vai conversar com as pessoas se alguma coisa acontecer, quem é que vai falar com as pessoas, como isso vai ser dito. A gente tem que ter uma pessoa que vai ser o representante da minha marca, que vai conduzir isso de uma forma linear. Assim como a gente tem a nossa marca a zelar ali com a gestão de marcas, a gente tem que seguir isso também na crise. Não adianta se acontecer uma crise a gente destrambelhar, sair xingando as pessoas, ou só pedir desculpa, ou cada um falar de um jeito, ou a pessoa que responde no Facebook não responde. Então, por exemplo, aconteceu muito na crise dos postos da gasolina, dos caminhoneiros. Tu mandava mensagem, por exemplo, para grandes redes de postos, pedindo se ia ter gasolina, as pessoas não te respondiam. Ou as pessoas te respondiam com promoção
que o café do posto estava com promoção de comida. Ok, mas tu não me respondeu, a gente está numa crise, acho que nesse momento também, não é culpa do posto de gasolina que os caminhoneiros estão fazendo greve, mas eu tenho que saber como é que eu vou me comunicar com o meu público. Não posso lá deixar todos os meus posts programados de vida feliz, sendo que o lado de fora está um caos. Isso também tem que conversar muito. Se as nossas empresas têm alguma relação com situações de crise que estão acontecendo, a gente também tem que maneirar o nosso tom, também cuidar se acontecer alguma tragédia, alguma coisa ruim, que talvez também não foi diretamente ligado a gente também tem que ter esse cuidado para falar com as pessoas, respeitando esse momento. Porque muitas vezes também as empresas, elas parece que quando entra no digital, para algumas pessoas, parece que tu fecha uma porta e tu está numa salinha e o mundo real não existe. Só que o digital também é real. Não é, né, porque é virtual, porque eu não estou vendo aquela pessoa, aquilo não está acontecendo. É só eu bloquear aquela pessoa que essa situação não existiu. Na verdade, se tu vai lá e, por exemplo, bloqueia um comentário ofensivo, ou alguém que está insatisfeito e não dá uma resposta, isso pode se tornar muito maior. A gente pode olhar no YouTube, tem N cases de Brastemp, de Renault, que simplesmente não deram atenção para as pessoas e as pessoas foram para a internet fazer ainda mais barulho. Isso se tornou ainda maior. E aí as pessoas ligavam para perguntar e ninguém sabia o que responder. Então, tudo isso a gente tem que pensar também quando a gente está cuidando da nossa empresa, né? Se aconteceu em qualquer negócio, eu tenho um restaurante, se alguém me reclamar que passou mal, como é que é o plano de ação? Se alguém reclamar que está muito cheio, que faltou comida, que a comida é ruim, o que eu vou fazer? Então a gente tem que pensar realmente em tudo que pode dar errado e saber como se portar. Quem vai falar, quem vai responder, se vai ter algum tipo de resposta que as pessoas têm que seguir, tudo isso a gente tem que planejar. E treinar a equipe interna. O grupo da nossa empresa tem que estar coeso para saber o que está acontecendo e como falar. Muitas vezes, em situações de crise, os donos das empresas não falam para os funcionários. Simplesmente ignoram ou deixam a alta cúpula resolver. Mas se os funcionários eles não sabem o que está acontecendo, se eles não são informados, eles não vão se engajar em resolver essa crise com a gente. Eles não vão pegar isso junto, eles simplesmente vão dizer, isso é culpa da direção, eu não sei, eu só trabalho aqui. E não é isso que a gente quer. O eu só trabalhar aqui não serve pra gente no digital. Principalmente se tem uma equipe de atendimento, tudo isso tem que estar sempre ligado. Então, realmente, tem que ter uma conversa geral. Mas eu sou só agência. Bom, então, junto com a empresa, você senta e organiza isso, porque você também, como agência, se está fora daquele contexto e não sabe o que está acontecendo, também pode cometer essas gafes de postar uma coisa inconveniente ou fazer algum comentário que não pega legal. Bom, relacionamento com o público. Isso é o principal, né, que a gente enxerga, que é o que a gente enxerga realmente no digital, é o nosso relacionamento com o nosso público. Então, a gente tem, além da própria conversa com as pessoas, definição de público-alvo, criação de personas, o próprio saque 2.0. Então, não é só, mais uma vez, eu vou ficar batendo nessa tecla, não é só a gente postar e deixar aquilo lá viver e vai dar tudo certo e vamos ter fé. Não, eu tenho que saber com quem que eu estou falando, como eu vou falar com as pessoas, tendo já a minha definição de como eu vou falar, como é que o meu público quer ouvir, como é que o meu público me entende, em que redes isso está. E também isso é muito importante quando a gente fala no relacionamento com o público, é saber onde as pessoas estão, porque sim, ok, todo mundo está no Facebook, praticamente todas as empresas estão lá. Ok, eu vou ter a minha página, mas eu sei que o meu público também, ele ama o Pinterest, as pessoas estão sempre lá. Ou eu tenho um público muito específico de livros que está ligado no Scoob, que é uma rede social de nicho. A gente também pode pesquisar isso e é onde o nosso público está. Assim como a gente tem a mídia offline, que tem da TV, no rádio, a gente escolhe em qual rádio a gente vai anunciar, em qual televisão a gente vai botar a nossa propaganda. No digital também, a gente tem as redes padrão, mas às vezes o meu produto não casa com o Instagram. Ou eu vou criar um conteúdo que faça sentido estar ali, não simplesmente postar por postar. E se eu sei que meu público não está ali no Instagram e está no LinkedIn, então eu vou produzir um conteúdo para o LinkedIn, eu vou falar com essas pessoas que estão lá. Isso é muito importante quando a gente fala de público, que muitas vezes as empresas, não quero mais um site, vou abrir o Face, vou largar lá e só tenho 5 curtidas e tu resolve isso para mim.
Bom, não é só isso que a pessoa vai fazer, né? A gente também não pode fazer milagre. A gente vai trabalhar esse conteúdo para melhorar aquele posicionamento, mas às vezes a gente vai ter aquele Facebook realmente como um material institucional da empresa e a gente vai usar uma outra rede que a gente sabe que as pessoas estão lá, ou vai fazer alguma ativação em conjunto com uma atividade offline. Então a gente vai trabalhar realmente de não só ficar largando informação ao vento, mas ser uma informação efetiva. Porque a gente fala, né, que o digital ele é mais barato, mas ele se torna barato se a gente souber usar, se a gente souber direcionar o nosso conteúdo para as pessoas. Não adianta a gente, eu vou falar aqui que é mais barato no Face, não vou botar dinheiro, não vou fazer nada e vai dar tudo certo. Não, eu tenho que realmente estudar as redes, estudar onde está meu público para poder conversar com eles. E esse relacionamento, então, realmente vai além, vai também a questão de saque, a gente saber onde eu vou falar com essas pessoas, se eu vou estar disponível, se eu vou ter alguém para responder, quando essas respostas vão ser dadas, como é que eu vou encaminhar esse retorno. Tudo isso a gente realmente tem que pensar enquanto a gente estiver fazendo esse planejamento, né? Porque não adianta a gente simplesmente soltar essa informação e deixar para o universo se resolver. Bom, então o planejamento. A gente vai fazer, então, a elaboração desses planos de ação, depois de todas essas pesquisas que a gente fez, definição de cronograma de ação, definir quem faz, como faz, do jeito que vai fazer. Tudo isso, então, a gente vai fazer nesse nosso planejamento, que vai englobar todo esse nosso processo. Opa! Aqui, tá. Então, gestão e produção de conteúdos. Então, realmente é o que brilha muito o nosso olho, que é o que aparece, né? Então, a gente vai ter que planejar o que a empresa vai comunicar dentro daquelas ações, como eu vou falar, qual vai ser meu calendário editorial, minha frequência de posts, os horários que eu vou postar, em quais mídias eu vou postar, de que forma, que dias da semana, e elaborar realmente os conteúdos, texto, arte. Às vezes a gente, né, setoriza isso, departamentaliza, mas a gente tem que ter esse controle, essa organização. O monitoramento, então, é muito ligado à gestão de crises, né? Mas não só para isso, mas sempre monitorar o que o público fala da nossa empresa nas redes sociais, sempre estar de olho nisso, porque pode ser coisas boas também, e se uma pessoa vai te elogiar, tu vai lá agradecer, tu vai lá conversar com ela, isso também é legal. O diálogo na rede social não tá só para pedir desculpa. A gente está ali para, se as pessoas elogiarem, é legal também tu dar um feedback, tu agradecer, tu conversar, tu fazer um repost. As pessoas se sentem queridas, vão querer defender tua marca, vão querer estar tendo esse diálogo contigo se tu responder para elas também. E também serve para a antecipação de crises. Análise de resultados também, então, né, não só de meme vive o social media, a gente também muitas vezes justifica que a gente é de humanas e não sei como fazer, mas a gente tem que aprender a fazer planilha, tem que aprender a mexer no Excel, tem que aprender a fazer relatório, entender porcentagem, entender número. Sim, porque a gente vai precisar mostrar para o nosso cliente o relatório, porque o cliente nem sempre vai dizer, que legal, deu X likes. Legal, mas e aí? Quanto foi o retorno pelo meu investimento? Quanto eu paguei por isso? Isso gerou alguma venda para mim? E quanto que custou a aquisição desses clientes? Tudo isso a gente vai ter que fazer, vai ter que apresentar para o cliente, até porque a gente depois tem que aprimorar isso. Então, a análise de resultados, ela tem que ser constante, né? Cada ação a gente tem que estar acompanhando e vendo tudo que a gente pode melhorar para apresentar para o nosso cliente. Distinguir as métricas de vaidade das métricas reais. Então, essa questão que eu comentei, se o meu objetivo é venda, o like não vai fazer tanta diferença, vai ser bonito, é legal, a gente se sente bem que gerou tudo isso, mas ele não vendeu, então para o cliente isso não é uma métrica real, não é válido porque não trouxe dinheiro. Então, a gente também tem que fazer essa diferenciação lá nos nossos objetivos para no final saber o que a gente tem que medir. Né? Não é só os seguidores, né? Porque hoje em dia cada vez menos está importando o número de seguidores, a quantidade, a gente quer a qualidade, a gente quer o retorno para o cliente. Os anúncios, então, a gente tem que selecionar os melhores locais, então, em qual rede social eu vou anunciar, de que forma eu vou anunciar, qual o formato. O próprio Facebook tem N formatos de anúncios. Então, é no feed, é nos stories, é no Messenger, é audience network, é sites parceiros. Então, tudo isso a gente tem que saber onde está o nosso público para analisar qual é o melhor tipo de anúncio.
Então, fazer essa segmentação de público também. Então, por exemplo, o próprio Facebook tem uma segmentação realmente muito fina, né? A gente pode selecionar homem, mulher, sexo, idade, profissão, interesses, o que a pessoa busca na rede social. Então, todas as informações que a gente fornece todos os dias para o Facebook, por exemplo, ele devolve para a gente quando a gente vai fazer anúncio. A gente consegue anunciar para pessoas que têm filhos de 10 a 15 anos, filhos adolescentes, filhos que estudam em colégio particular. A gente fornece tanta informação para a rede social que depois no anúncio para a gente isso é bom. Quando a gente vai anunciar, a gente consegue realmente segmentar o nosso público. Mas para isso a gente tem que conhecer ele, a gente tem que saber com quem que a gente está falando. E monitorar a performance desses anúncios também. Mais uma vez, a gente não pode postar e deixar lá largado, porque às vezes o anúncio não está performando bem, o público não está certo, a gente tem que fazer alguma alteração, tem muito texto, a imagem não está boa, tem que fazer testes. Então, sempre a gente tem que ficar de olho no que a gente está postando. Bom, ferramentas. Aqui eu fiz, dentro dessas atribuições, eu fiz algumas listas de dicas de sites ou de aplicativos que vocês podem utilizar. Alguns deles são grátis, que é o melhor, né? Quando a gente quer testar, quer se divertir, quer ver como funciona. E até para a gente começar a oferecer, às vezes, para o chefe ali, que é meio mão de vaca, é bom ter sempre uma opção grátis para eles verem que funciona, porque isso é muito legal, que a gente pode fazer com o digital. A gente pode testar de uma forma gratuita ou muito barata e mostrar que funciona. As pessoas vendo que dá resultado, elas investem. Então, muitas vezes, empresas que não acreditavam, porque não vai dar certo essa coisa de internet. Quando tu mostra o resultado, eles realmente brilham o olho e querem fazer. Então, por exemplo, para análise de mercado, de concorrência, aqui eu listei alguns sites que a gente pode fazer comparação de página de Facebook, ver se a minha página está faltando alguma informação, comparar com páginas de clientes, o que as pessoas estão falando sobre a minha empresa. Então, tem sites de monitoramento, realmente aí tu paga ali, põe teus dados, vai ser monitorado tudo que as pessoas estão falando. Sites para até gerar personas, quando a gente tem dúvida se é uma empresa que está começando, eu não conheço o meu público, vou fazer uma pesquisa, mas posso criar uma persona para conseguir conversar com o meu público. Também tem sites que nos ajudam, realmente a gente tem bastante coisa disponível de forma gratuita. Para gestão de marca, muitas vezes quando a gente está começando, a gente tem que fazer um pouco de tudo. Então, por exemplo, criação de peças gráficas, não é minha praia, mas, por exemplo, tem esse site chamado Canva, que ele já tem templates que nos ajudam a fazer um material legal para o cliente, ajuda a fazer um post ali no formato certo, no tamanho certo, que às vezes a gente não manja muito das ferramentas de edição, não tem alguém para fazer, mas essas ferramentas nos ajudam. Manual de marca também, que comentei como é importante a gente seguir a linha do on e do off. Se tu está criando isso para o cliente, tem um site que você coloca lá 20 passos para criar um manual de marca. Tem todos os passos, tudo que a gente precisa ter. Muitas vezes não é a gente que vai fazer, tu vai passar por um designer, por exemplo, mas tu tem que saber o que tu tem que exigir dele, porque a gente também não... O importante muito do digital é isso, às vezes a gente terceiriza muitas coisas, delega muitas coisas, mas a gente tem que saber o que a gente precisa para poder cobrar dessas pessoas. Não adianta simplesmente a gente pedir, a pessoa dizer, foi isso que deu para fazer e deu. Até com os próprios pessoal de programação também, muitas vezes a gente, vou lá no leigo, não sei mexer, não quero aprender, aí a pessoa vai lá e te diz, mas foi isso que deu para fazer. E aí, se tu sabe que tem como, tu pode não saber fazer, mas tu sabe que existe, tu sabe que tem um meio, é muito mais fácil de a gente conseguir as coisas. Banco de imagens também, tem os bancos pagos, tem esses bancos que são gratuitos, então, também, principalmente quando a gente está começando, quer testar, dá pra gente testar dessa forma também. Para planejamento, então, a gente vai trabalhar muito com planilha, com calendário. Tem aqui algumas dicas de questões que a gente pode pesquisar, sites que podem nos ajudar a fazer esse planejamento, a fazer essa organização, porque no final a gente vai ver que é tanta coisinha que a gente tem que pensar, o passo a passo ele é tão pequenininho, tantos detalhes, que é legal a gente realmente fazer uma organização, poder compartilhar num drive para todo mundo ter acesso. Gestão e produção de conteúdo, então a gente vai produzir para as redes sociais, a gente pode produzir para site, para blog, pode fazer e-mail marketing, esse e-mail é para e-mail marketing também, é uma outra ferramenta legal, gratuita, que a gente pode usar também para o nosso cliente, para trabalhar com marketing de conteúdo, né? Deus o livre não mandar spam para as pessoas, mas ter uma linguagem e ter um plano de como conversar com essas pessoas através do e-mail, também é uma outra dica. Para análise de resultados, então,
A gente tem sites, por exemplo, como o RD Station, que são ferramentas que são realmente profissionais, de agência, que custam caro. Mas a gente tem sites baratos, por exemplo, o Reportei, que você tira relatório das redes sociais sobre engajamento. E tem o Postgram, eu quero postar no Instagram, programar posts no Instagram, que isso também é uma tristeza. Eu tenho que lembrar que tem que postar essa hora o post do cliente. Por exemplo, esse site Postgram, você pode criar até uma conta grátis e programar esses posts. Pode continuar monitorando, mas isso também já agiliza o teu dia a dia. O Analytics, né, é essencial para quando a gente tem o site. O próprio Facebook e o Instagram, quando a gente usa eles na forma de negócio, na forma de página, o Instagram Business também fornecem informações para a gente analisar os resultados dos posts que a gente fez, quem é que está, com quem que a gente está conversando, tudo isso ali tem disponível também, e o próprio Google Alerts também, né, para a gente fazer esse monitoramento de crises, monitorar a nossa marca, a nossa página, quem está falando da gente, quem está falando do nosso negócio ali também. Os anúncios, então, no Facebook e no Instagram, né, a gente tem o gerenciador de anúncios, o próprio Google AdWords e a mídia programática também, que é uma forma diferenciada de anúncios também em banners de sites, que também é legal dar uma pesquisada, que esse aí a gente também, né, faz a mesma questão de AdWords, investe um valor para que o nosso site apareça em banners específicos do nosso público, o que o nosso público costuma acessar. Bom, e aqui eu só listei as ferramentas Google que são nossas amigas, né? Porque quando a gente está começando, a gente não tem, né, aquela verba imensa para trabalhar. Então, todas essas ferramentas, elas são interessantes para a gente usar, facilitam o nosso dia a dia. Então, o AdWords para fazer os anúncios, o Analytics para os resultados, o Google Drive, então, se a gente quer organizar todas as nossas planilhas, organizar a nossa vida. O Google Meu Negócio para ter todas as informações da empresa na internet, né? O horário que abre, o horário que fecha, mapa, isso é muito importante a gente fazer. O alerta, o Google Trends, para a gente saber o que as pessoas estão falando, o que as pessoas podem falar mais, que ajuda o nosso negócio. Na hora de produzir conteúdo, isso é muito importante, né? Que termos a gente pode usar. Também no Tag Manager do Google, a gente pode descobrir se a pessoa fala mais bolacha ou biscoito. Nessa hora, a gente vai usar o que as pessoas mais falam, independente do que a gente acha que é certo. Então, isso é legal também a gente pesquisar, porque tudo que a gente for fazer tem que ser pensado, né? A gente tem que largar essa ideia de que a rede social é só soltar informação e pesquisar mesmo. E o Google AdSense daí para quem for fazer anúncios no seu próprio site, né? Bom, gente, então, dicas finais para vocês é só, reforçando o que eu comentei antes, atenção aos assuntos do momento, mas não fazer só porque está na moda, tem que fazer sentido, tem que ter relação com o negócio do meu cliente, senão a gente pode deixar passar, vai ter uma outra onda que a gente vai poder aproveitar. E o principal, que é a gente estudar, testar, experimentar e sempre se atualizar. Eu ainda não tenho cliente. Cria o teu site, o teu blog, a tua página e testa, experimenta, faz um anúncio de R$1. E vai vendo o que vai acontecendo para te ter experiência para lidar com o teu público na hora que o teu cliente chegar. Bom, gente, era isso. Quem quiser os meus contatos, quem quiser conhecer também o blog, que é ali que eu comecei a exercitar a questão do digital, é uma boa experiência, né? A gente sabe que tu pensa, ninguém vai olhar, e tu vai lá testando e vai se divertindo e vai conhecendo ferramentas novas. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode ficar à vontade. Estou à disposição. Tem um microfone? Estão chegando os microfones. Boa, tudo bem? Meu nome é Maurício e como você falou sobre adequar o público ou ver qual o público para cada rede social, eu fiquei em dúvida com uma coisa muito importante. Eu hoje gerencio uma página no Facebook e um Instagram e eu percebi que eu tenho públicos diferentes nos dois. E eu tenho muito mais visibilidade no Instagram do que no Facebook. E a minha dúvida é, eu paro de postar o conteúdo no Facebook ou eu diminuo a quantidade e foco mais no Instagram, porque eu tenho um público mais específico no Instagram? Uma coisa que a gente faz muito o Facebook, para muitas empresas, acaba sendo uma própria versão do site, uma fonte de informação. Então, às vezes, a gente não deixa ele morrer, porque as pessoas, em algum momento, vão consultar a tua página, vão parar ali pela busca, então é legal tu manter ela. Mas talvez tu pode realmente focar os teus esforços, a tua criação de conteúdo para o Instagram
se está te dando mais resultado, e no Facebook manter talvez uma publicação menor, alguns posts mais institucionais, realmente para fazer a manutenção dessa página, para não perder aquele esforço, mas realmente direcionar mais para o que está te dando mais retorno, né? Muito obrigado. Ele aí também. Tudo bom, Taíla? Oi. Parabéns. Obrigada. Eu faço parte de um grupo de empresas que cresceu relativamente rápido e eles não tinham essa visão de ir para a internet e tal. E depois que os diretores participaram do evento agora no início do ano, eles ficaram super animados porque viram o quanto que as mídias estão fazendo diferença. E essa é a razão porque eu estou aqui. Mas eu percebi aqui, aprendendo bastante, que é um processo até longo, né, para a gente definir a persona, criar toda a estrutura. E a minha dúvida é a seguinte: vale a pena já começar a postar e ir se organizando, a questão da frequência e tal? Ou é melhor se organizar antes e começar o negócio já bem feito, mais estruturadinho, postando todo dia, toda semana? O que é melhor? Já faz agora ou espera um pouco? No nosso mundo perfeito, o ideal seria a gente poder ter essa espera, né? Seria o aconselhável. Se vocês, por exemplo, hoje já têm uma página, já está em andamento, vocês podem, por exemplo, começar a testar. A gente descobriu já o público, vamos começar a mudar a linguagem aos pouquinhos. Vai fazendo uma coisa gradativa. Se já existe, né? A gente pode ir mudando aos pouquinhos, até porque às vezes uma mudança muito radical, a gente decidiu que vai ser agora todo dia, outra linguagem, outro tipo de identidade visual, e às vezes até choca o público, né? Eles, mas não era isso que eu estava acompanhando. Então, de repente, vocês podem começar a fazer uma coisa gradual. Vai fazendo essa pesquisa, vai montando esse trabalho. Hoje continua como tu tem e vai inserindo aos pouquinhos, né? Mudamos a linguagem, depois mudamos a imagem, e vai fazendo as pessoas se acostumarem também com o que vocês estão apresentando de novo. E até os próprios chefes, né? Porque às vezes é mais fácil convencer o público do que convencer os chefes, né? Então, eles têm que se acostumar também, né? É verdade, obrigado. Mais alguma dúvida? A gente tem tempo só para mais uma, beleza? Oi, boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber, quando você pensa em anúncios, no Instagram, por exemplo, qual é o momento... Eu vejo que a maioria dos posts que dão mais engajamento são posts não necessariamente do seu serviço, do seu produto, mas posts assim, frases motivacionais, alguma imagem legal, dá mais engajamento. Então, quando você pensa em um anúncio, na hora de decidir em qual post fazer um anúncio, você faz o anúncio, é preferível fazer um anúncio desse post que teve mais engajamento ou do seu produto que não teve tanto engajamento, mas é o que você quer vender, né? Como é que você decide isso? A gente pode muito trabalhar com a questão do conteúdo, né, de ir inserindo dentro do nosso conteúdo aquele produto ou serviço, mas ser uma coisa menor e ter talvez aliar o que traz mais engajamento ao nosso produto. Geralmente a gente tenta mesclar isso, a gente vê os posts que mais dão certo e como a gente pode trabalhar eles para aproximar do nosso produto, do nosso serviço. Às vezes são coisas muito separadas, às vezes a gente até faz anúncios que não vão para o nosso feed, que são realmente do produto, um compre agora, para a pessoa acessar o site e já comprar. E no nosso feed a gente tenta manter realmente o que traz o engajamento, mas sempre tentar aliar isso para trazer a pessoa para compra, né? Então não é só talvez não botar só a frase legal, mas que essas frases em algum momento elas vão levar talvez a pessoa para o nosso serviço ou vão fazer com que elas lembrem da gente, né? De alguma forma não deixar aquilo só um conteúdo pelo conteúdo só porque deu like, né?